Liga o microfone. Liga o microfone, tá desligado o microfone. E agora? Tá me ouvindo? Agora também. Ô, Leia, boa noite. Foi tanta emoção que até o sistema caiu. O sistema caiu. Olha, o microfone tá desligado o microfone. Tá ligado agora o microfone dela, gente. Tá certo. E agora? Tá certo. Agora também. Tá bom? Boa noite. Foi tanta Boa noite, Maria. caiu. Está com delay. Olha, o microfone tá ligado o microfone. Tá ligado agora o microfone dela, gente. Tá certo. E agora? Você está me ouvindo, Maria? Estou ouvindo. Eu acho que o teu microfone está ruim. Tem um eco, né? Com licença, Maria. Por acaso você também não tá logada no Facebook, alguma coisa assim? Eu acho que é o Facebook, Rodrigo. Peraí, que eu já meu nome. Natan! Rodrigo, eu acho que é o Facebook, Rodrigo. Olha aí. Por acaso você também não tá... Estranhíssimo esse barulho. Aí. Alô? Alô? Tá me ouvindo, Maria? Foi um problema técnico agora na minha casa. Boa noite, Leia. Tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite. É um prazer você estar aqui com a gente, tá? Isso que aconteceu, técnico, foi emoção, aí deu esse problema todo, mas tá tudo certo, tá? A gente está muito feliz, tá? Na Faculdade de Teatro Cis Gran Rio. Nós temos esse projeto que é para dar memória do teatro brasileiro. E você é a primeira atriz, que nós fizemos com 2 diretores, e você é a primeira atriz que participa, e é uma honra imensa. Você não sabe a honra que é você estar aqui com a gente hoje. Para quem não conhece... Para mim também, Maria, está sendo... A Leia Maria, teu microfone está ruim, hein? Ruim, é? E agora? Tem algum áudio vazando no Facebook? Desliguem, por favor, as salas todas que não são... Vocês podem desligar? Melhorou? Aqui tá ruim? Tá ruim, Leia? Eu estou ouvindo você muito bem agora. Ainda há pouco houve uma interferência. Tá. Então, assim, bem-vinda, né? A Léa Garcia, ano que vem, vai fazer 70 anos de teatro. Estou errada? 70 anos? Você estreou em 52. Eu não sei mais o tempo. Você, pelo que eu sei, você estreou em 52, com Rapsódia Negra. Então, vão fazer 70 anos. Né? Então, eu queria que você falasse, só para abrir, sabe? A Leia, ela ficou muito assim, tem uma marca que é a Rosa da Escravizaura. Mas a Leia fez tantos personagens incríveis. Ela fez a Serafina, do Orfeu Negro. Ela fez muitos filmes, Gangazumba, muitos filmes, que se eu for enumerar aqui, que eu fiz uma lista... Também. Eu queria, Leia, Filhas do Vento ganhou o prêmio, né? Concorreu em Cannes, né? Pelo Orfeu Negro, né? Eu queria que você falasse, Leia, um pouco para a gente, né? Como é que foi quando você começou a fazer teatro? Você sempre conta que foi por acaso, né? Você estava um dia na rua, você conhecia a Ruth e você começou a fazer teatro. Mas nós temos uma curiosidade, eu acho que é minha, de todo mundo que está aqui, né? Como é que era, no início, né, essa formação de ator dentro do TEM? Né? Como é que era? Vocês estudavam... Olha, escuta, Maria, eu quando entrei no TEM, o TEM estava numa segunda fase, né? A Ruth, eu não sou fundadora do TEM, né? Eu não fundei o TEM. O TEM foi fundado em 1945, 46. E eu entrei para o TEM em 51, 52, né?
E então eu peguei uma segunda fase do TEM, mas eu posso falar sobre o TEM. O TEM, ele tinha um objetivo, né, de, através da arte, né, trazer a educação, aprimoramento, conhecimento e, principalmente, dar luz aos integrantes, as pessoas que procuravam o TEM, dar luz à problemática do negro dentro da sociedade brasileira, né? Então, o TEM, ele tinha não só a parte teatral, mas também tinha todo um trabalho social de alfabetização e de balé com jovens e crianças. Então, todo o trabalho do TEM era isso, utilizar a arte como é o papel da arte, de conhecimento, de aprimoramento, né? E esse trabalho a Abdias fez muito bem, né? E tinha também um trabalho social muito importante, que era a alfabetização das empregadas domésticas, né? E foi toda uma parte. Eu, quando cheguei no TEM, toda essa parte de fundação, de início, né? Eu não peguei, eu peguei o TEM para metade, né? Mas vocês podem, eu recomendo aos alunos da Cisgrão Rio que procurem o site do IPAfro, que é a documentação que Elisa Larkin Nascimento traz, mantém uma memória do Abdias, memória do TEM, é muito importante e muito esclarecedora. Eu disponibilizei para eles esse site que é maravilhoso. Nós entramos lá, nós demos uma... Justamente. Mas, assim, eu queria que você falasse... Porque realmente é importante. Eu entrei no TEM de uma forma, eu conheci a Ruth na casa da minha professora de inglês e fiquei muito encantada, porque eu acompanhava, através das revistas da época de cinema e teatro, a Ruth como representante para mim da única atriz negra que eu estava vendo, que tinha uma projeção no momento, e fiquei muito encantada. Um dia eu ia sair para encontrar a minha avó paterna, para levá-la ao cinema, e o Abdias estava no local onde eu deveria tomar o bonde, para ir à casa da minha avó, que eu morava em Copacabana, ela morava em Botafogo, a minha avó paterna, porque eu morava com a minha avó materna, né? Então, encontrei Abdias, que me abordou, perguntando se eu gostaria de fazer teatro. Eu tinha 16 anos, fiquei apavorada, dei um passo atrás, parecia um palavrão, não sabia que... mas ele insistiu e perguntou se eu não tinha estado na casa de uma senhora, uma professora de inglês, porque a Ruth de Souza tinha descrito para ele a presença de duas meninas lá, não é? Que era a Dulce, minha amiga, e eu, duas meninas negras que ela achou muito interessante, aquela coisa toda. E ele acertou na mosca, né? Uma das meninas era eu realmente. Mas aí a minha condição chegou, eu corri para tomar condição, ele pediu meu telefone, eu dei, assim, rapidamente, e fui embora, levar minha avó para o cinema. Aí, 2 dias depois, ele me telefona, ele guardou o telefone e me arguiu se eu gostaria de ir ao teatro para assistir uma peça. Foi até Herdeiros, com a Bibi Ferreira, né? E eu fui a primeira vez ao teatro, né, com Abdias, porque eu ia antes ao teatro com a minha avó, era um teatro recreio, a criança podia entrar na época, né, e via aquelas revistas, eu dormia o tempo todo, mas eu só acordava para o grande final, que eu achava belíssimo, né, as bebetes descendo, aquelas plumas todas e tudo. Mas então foi assim que eu entrei para o teatro experimental, né, e eu sempre disse para a Ruth de Souza que ela era culpada de eu estar no teatro, porque o meu sonho era ser escritora. Eu sempre pensei em ser escritora, tinha terminado o clássico, eu queria fazer letras, mas mudou. Mudou e foi bom. Eu pisei nas tábuas em Rapsódia Negra, e aquele gostinho do palco é uma coisa que você... como a gente diz, é uma cachaça, é uma coisa muito mágica o teatro, né? E eu realmente não consegui mais
fui tomada pela arte cênica e não consegui mais me afastar. Oi, Maria, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que está tão linkada com o que a Aparece dona aí, Leia está falando. aparece, Thiago. O Já Thiago, apareceu. Leia, ele tem uma foto quando você foi na cidade dele. Aparece aí, Thiago. Aparece aí, vai. Eu vou sair. Tem o quê, Maria? O Fala Thiago. melhor que eu não entendi. O telefone está ruim. Tá Oi, ouvindo? Thiago, Olá. como vai? Boa noite, dona Leia. É um prazer, uma honra estar aqui falando com você. Boa noite, Thiago. Fala. Eu queria fazer uma pergunta. Seguinte, você está falando do TEM, né? E a gente estudou com a Maria, que ela é nossa professora de história do teatro. Sim, a gente hoje, quando vai fazer. Teatro, Quando a gente vai fazer um projeto hoje, um edital, é muito comum a gente pensar numa contrapartida social para o nosso projeto, né? Ainda que seja algo que seja só uma apresentação, tem que ter uma contrapartida. E aí eu fico pensando se vocês, enquanto participantes do TEM, nos anos 50, se vocês tinham noção de que estavam sendo pioneiros naquilo que estavam fazendo. Nós tínhamos não só noção, como nós tínhamos também convicção. Que nós éramos pioneiros. Nós estávamos abrindo espaços. A nossa proposta era justamente essa, de ver o negro ser retratado dentro do teatro. Os nossos textos todos eram escritos por homens negros, pessoas negras e não negras, mas todos baseados em textos voltados para personagens negros, entendeu? Então, nós temos plena convicção, por isso que eu falei que não era só educação, mas também de aprimoramento e conhecimento da problemática negra dentro da sociedade brasileira, quer dizer, de uma forma abrangente, né? Uhum. Legal. Essa semana a gente está vendo uma discussão assim. Fugiu. Travou aí. Travou. Gisele, você não quer fazer a pergunta? Aquela pergunta do TEM. Gisele, aparece aí. O Thiago não concluiu a fala dele. Ele travou, ele vai voltar. O Thiago ele tem uma foto quando você foi na cidade dele. Ele vai te mostrar. Quando ele era criança. E ele falou que olhou para você e foi amor à primeira vista. Ele queria contar essa história. Ele tem um recorte do jornal. Deixa a Gisele perguntar. Sim, Thiago. Daqui a pouco ele volta. Eu vou sair para... Vai, Gisele. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Gisele. Isso. Gisele. Fala, Gisele. Como vai? Conosco. Ainda dentro do TEM, a minha pergunta é: como era a preparação de atores? Estava falando da questão social, né, do TEM, da importância do TEM. Como era a preparação de atores dentro do TEM? E a sua preparação, como foi? Olha, a minha preparação, eu realmente era muito sobre a orientação de direção da Abdias. Tá? Nós não entrávamos dentro, não tínhamos realmente um trabalho muito forte em cima dos grandes homens de teatro, tá entendendo? Assim. E então, o que acontece? Nós tínhamos toda uma orientação de acordo com a base do Abdias, entendeu? A base teatral do Abdias era passada para nós. Tem Stanislavski, não sei nada disso, tá bom? Entendeu? Então, Abdias passava para nós toda seu conhecimento dentro da ensinação da arte cênica. E nós desenvolvíamos o trabalho sob essa orientação. Agora, o importante, nós somos todos autodidatas, tá entendendo? A passar do tempo, ele nos dava livros para ler. Nós líamos muito sobre a tragédia grega, né? Líamos sobre Stanislavski, mas acontece que não era feito um estudo aprofundado, está entendendo? Nem um estudo teórico, muito teórico. Era mais, o que acontecia com a gente era mais um exercício da arte cênica
do que realmente a parte teórica. Está entendendo? Certo, a prática. Certo. Entendeu? Obrigada. Nós líamos sobre, tínhamos orientação sobre, mas o que acontecia em nós era mais um exercício, a prática, o exercício da encenação do que a parte teórica, a parte realmente de educação dentro da arte cênica. Só para complementar, e tinha um trabalho corporal, a Mercedes Batista ajudava, tinha uma coisa da dança. Justamente, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, eu fiz, a Mercedes Batista era realmente a nossa professora, né, de corpo e dança, né? E tivemos também uma outra argentina, a Lila de Luca. Então, nós tínhamos isso, fizemos aula com Dona Lilian Nunes, aula de dicção, né? Então, nós tínhamos aula de dicção, aulas de corpo, de expressão corporal, com duas professoras. A Irina de Lucas chegou depois, quando nós fomos fazer Orfeu no teatro, né? E a Mercedes realmente é pessoa, tanto que quando eu estreiei em Rapsódia Negra, eu estreiei dançando e dizendo o poema de Castro Alves, o Navio Negreiro, mas com todo um trabalho de corpo feito pela nossa querida Mercedes Batista, e dançando também. Obrigada, Gisele. Mas o nosso trabalho lá era realmente um trabalho porque havia uma presteza, uma pressa em colocar negros no palco, porque a Abdias estava indignado de ver negros pintados de branco. Então, ele queria realmente que nós ocupássemos esse espaço com a maior presteza possível, e nós partimos para os exercícios e para a prática, com leituras, conhecimentos e esse trabalho de corpo e de dicção, e de impostação, de voz, essas coisas, com a professora maravilhosa, dona Lilian Nunes. Bacana. Obrigada, muito obrigada. É uma honra tê-la conosco aqui hoje. A Aline quer fazer, aparece aí, Aline, para fazer a pergunta. Oi, Aline, vai. Vai, Aline. Oi, dona Leia. Que prazer conhecê-la. Como vai, Aline? Tudo bem? Tudo bem. Bem. A senhora contou pra gente que pensava muito em ser uma escritora. E eu gostaria muito de saber o que a senhora gosta de ler, o que a senhora gostava de ler, quais são os autores que sempre povoaram o seu coração. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. O meu autor predileto é o querido... eu gosto muito de Cruz e Souza, poeta. Ih, fugiu. Tá aqui. Estou aqui. Eu comecei a escrever em criança, no colégio público. Eu fazia romances, escrevia. Eu botava minhas colegas liam. Eu sempre tive essa vontade de escrever. E o meu autor predileto é Machado de Assis. Eu adoro Machado de Assis. Gosto demais de Machado de Assis. E tenho também vários outros escritores que eu gosto, como o... Estou ficando esquecida. Sua memória está ótima. Olha, tá a memória está sem mola, né? Mas vou falar de poeta. Cruz e Souza, por exemplo, é um autor maravilhoso, né? É um poeta do simbolismo, difícil de ser dito, de ser entendido. E eu gosto muito também de Guimarães Rosa, autor, né? Gosto demais de Guimarães Rosa. E Ariano Suassuna, adoro Ariano, né? E vários outros autores, vários outros poetas, Vinícius e vários outros poetas que eu adoro, que eu gosto demais. E, por exemplo, na atualidade, eu vou puxar sempre a minha brasa aqui para os meus autores e poetas, né? Eu gosto muito de Conceição Evaristo, né? Gosto como tanto Conceição
na literatura Conceição, na literatura poética. Né? Gosto demais também da Elisa Lucinda, Elie Semogue, né? O Mil Sul e tantos outros poetas brasileiros. Adoro o escritor de crônicas, o Cucci, lá de São Paulo. Adoro Cidinha da Silva, cronista jovem, escritora. Então, eu gosto demais, né? De todos os escritores, principalmente aqueles que vêm, que estão com a proposta de abordar, que são escritores negros, autores negros, porque nós estamos numa luta, né, de referências. Então, eu realmente estou mais voltada, na atualidade, estou mais voltada para esses autores, escritores, poetas. Muito obrigada. E se por um acaso a senhora tiver algum texto, alguma coisa que quiser compartilhar com a gente, manda para a Maria, por favor, que a gente vai ter a alegria de poder ler. Eu comecei realmente a escrever, fazer adaptações de textos de autores negros, de crônicas e contos. Eu fiz adaptações cinematográficas, já com os diretores para dirigir, como Joel Zito, Carmen Luz e Luiz Antônio Pilar. Mas acontece que, baseado em textos de Cucci, Cidinha da Silva, do professor querido Muniz Sodré, né? Então, estive com todos eles, com toda a aprovação, com tudo pronto, mas, infelizmente, nós, negros, temos um grande problema, né? A sua participação, não é a sua participação, as suas possibilidades dentro de todos esses apoios, de todos essas empresas que apoiam cinema e teatro, nós não temos lá dentro alguém que nos represente, isso fica uma coisa muito difícil. O Muniz, o Joel Zito, quando viu, Joel Zito Araújo é o diretor de Filhas do Vento, e há pouco tempo nós fizemos também, antes da pandemia, O Pai da Rita, foi o último trabalho de cinema que Joel Zito fez, eu também fiz. Então, ele disse para mim, é uma pessoa realmente que tem uma qualidade, é qualificado dentro do cinema, dentro da arte cinematográfica, e ele disse para mim que o meu texto está belíssimo, que eu já fiz o texto dirigindo. E ele quis, eu não convidei, ele leu e disse, eu quero dirigir isso, Léa, porque está muito bonito. Mas, infelizmente, querida, as possibilidades financeiras, econômicas, né, retardam um pouco alguns trabalhos, né? E como eu não sei mexer com isso, porque a minha parte é só a parte artística, então eu fico dependendo de pessoas que desenvolvam esse trabalho e que desenvolvam esse trabalho, né, junto às devidas empresas, aos devidos locais, né? E demora. Não, demora, realmente. Mas muito obrigada mesmo. De coração, por ter compartilhado com a gente essa trilha para a gente investigar. Muito obrigada. Tchau, gente. Tem uma pergunta aqui, Léa. Obrigada, Aline. Tem uma pergunta aqui do Felipe, caiu a conexão, ele mandou, eu vou ler, tá? Em uma entrevista, você disse que não era uma pessoa muito consciente quando era mais jovem, e que depois de conhecer o Abdias e o TEM, você acabou construindo, aos poucos, essa consciência e entendendo as problemáticas raciais. Em outra entrevista, disse que ficou envergonhada por ter ficado na frente da atriz Ana Magnani, uma atriz que você tem admiração, na Palma de Ouro, em 60. Olhando para trás, a pergunta é, quando você percebeu que havia se tornado uma pessoa mais consciente, não só sobre as pautas raciais, mas também da sua importância como mulher, atriz e profissional? Ficou claro? Pergunta? Congelou.
Oi, Maria, tá me ouvindo? Tô. A internet aqui de casa caiu em pleno. Eu moro aqui na Tijuca, no Largo da Segunda-feira, e a internet cai. Ah, é? Mas agora será que tá legal? Tá, né? Está me ouvindo bem? Eu vou Estou ouvindo bem agora. Eu vou ler de novo a pergunta, tá? Sim. Vou ler de novo a pergunta do Pode. Felipe. Sumiu a pergunta dele daqui, porque sumiu sua pergunta, Felipe, tá? Bota aqui de novo. A sua pergunta. Ah, tá aqui, achei. Olha só, a pergunta eu vou fazer bem devagarzinho, que é uma pergunta grande, tá? A pergunta é pequena, mas ele faz um preâmbulo antes. Em uma entrevista, você disse que não era uma pessoa muito consciente quando era mais jovem. E que depois de conhecer o Abdias e o Tem, você acabou construindo, aos poucos, essa consciência e entendendo as problemáticas raciais. Em outra entrevista... Sim, é verdade. Eu tinha até começado a falar antes da internet cair, não é? Eu disse que a minha mãe era uma costureira uma modista muito famosa no Rio de Janeiro, na época, e que eu fui criada com muito melindres, muito bem, assim, e eu tinha uma pessoa para me levar ao cinema. Eu era uma menina negra muito mimada, entendeu? E depois que a minha mãe morreu, eu fui morar com a minha avó, né, minha avó materna, que era modista, mas não tinha a fama da minha mãe. Depois que ela separou do meu avô, porque eu disse sempre para as pessoas que a minha avó, enquanto morou com meu avô, com o marido dela, ela sofria muito porque meu avô tocava violão e levava, que ela dizia, né, entre aspas, um bando de vagabundos para a casa dela, que era Pixinguinha com... Ai, que delícia! Então, a minha avó tinha horror daquela gente que ia para lá tocar violão e beber cerveja. Ela acabou separando do meu avô. E então ela foi trabalhar numa casa onde a mãe dela, minha bisavó, tinha sido lavadeira. Ela foi ser copeira dessa casa. E depois que a minha mãe morreu, eu fui morar com eles. Eles me mimavam, continuaram me mimando também. E tanto que a filha mais velha da família, ela pintou meu retrato junto com, olha a coincidência da vida, junto com uma pessoa que seria mais tarde a atriz, a Rosita Tomás Lopes, que era jovem, era amiga dela, não pensava em ser atriz. Elas me levavam para passear naquele carro chamava-se Baratinha, naquela época, de capota, né? Então, me levavam para passear por Copacabana, traziam roupas para mim dos Estados Unidos, e eu fiquei muito, muito burguesinha, né? E fora do meu local, da minha realidade, né? E como eu disse também anteriormente, eu era muito amiga das crianças do prédio, das meninas ricas, brancas da redondeza, nós andávamos de patins, bicicletas, íamos para festinhas de aniversário, todas nós dizíamos poemas, né? Isso se prolongou até os 10, 11 anos, por aí, né? Quando eu comecei a ser alijada do grupo, né? Eu não entendi a razão. E encontrei uma grande amiga, na Dulce, que é a menina que a Ruth encontrou comigo na aula de inglês, uma jovem negra. A mãe dela tinha sido amiga da minha mãe na infância, e elas moravam também em Copacabana, ali no Iangá. E ela passou a ser a minha amiga, nós ficamos confidentes, e percebíamos que alguma coisa estava errada, mas nós não detectávamos, né? E ficávamos assim, vivendo a vida daqueles norte-americanos negros que nós vimos naquelas revistas da época americanas, aquela coisa toda. E daí a aula de inglês que nós frequentávamos, porque eu nunca fui muito boa aluna em inglês, eu sempre fui boa aluna em francês, mas a Dulce era excelente aluna, né? Excelente aluna de inglês, tanto que depois ela foi embora para os Estados Unidos com a mãe, mas acabou sendo assassinada. E então
eu tinha esse ranço da burguesia, tá entendendo? E graças ao Abdias, graças à orientação do Abdias, que me abriu os olhos para essas mazelas, para toda essa questão, para toda essa problemática que que o povo negro passa, que eu consegui realmente me encontrar enquanto ser humano, enquanto mulher negra, né? E saber lidar e lutar contra essas mazelas e estar presente, ter vontade, né? De ser alguém, de abrir espaços, de ocupar espaços, né? E modificou a minha vida, é lógico. Eu agradeço isso ao Abdias do Nascimento e ao DEM. Porque aí ele pergunta, né, que se você olhando para trás, né, você percebe que hoje, né, olhando para trás, quando você percebeu que havia se tornado uma pessoa mais consciente, não só sobre essas pautas raciais, mas também da importância de você como mulher, como atriz, né? É lógico, a importância também como um ser humano, né? Uma cidadã com todos os seus direitos, mas que muitas vezes, vocês sabem, isso não acontece. Os nossos direitos são muito preteridos, muito relegados, né? Então, o Abdias realmente me fez um ser consciente, me tornou uma mulher consciente, me fez realmente ser uma mulher negra, né? Com visão, né? Com visão crítica e consciente. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, olha, ele agradece. Tem uma outra pergunta aqui do Thiago, aquele que caiu. Ele quer falar com você, te mostrar uma foto, mas ele caiu. Ele pergunta: uma discussão que está acontecendo nesse momento é se o artista deve se posicionar ou não politicamente. Está isso na mídia agora, né? Toda hora no Instagram, essa coisa. Ele pergunta, como assim? Eu acho que deve. Você sabe por que deve? O artista deve se pronunciar. Por exemplo, eu vou puxar para o meu lado. Artista das artes cênicas. Lógico que sim. Cada personagem que a gente faz é uma outra vida que a gente está vivendo. E agora, principalmente nós, atores negros, nós temos que ter essa convicção de que cada trabalho nosso é uma mensagem. Mesmo que a maioria deles sejam trabalhos esporádicos, né? E também trabalhos que não nos retratam muito, né? Dentro do estereótipo. Mas se a gente puxar um pouquinho para o nosso lado, a gente consegue criticar aquilo que a gente está fazendo. Quer dizer, não digo criticar, porque se você criticar, você não consegue fazer. Você consegue colocar dentro do seu personagem uma leve ou pequena mensagem que vai atingir a população. Porque é importante. É impossível que nós, atores negros, trabalhemos sem ter consciência dentro de nós toda a política existente nesse país. É impossível que isso não aconteça. Não é possível. Porque nós vivemos esmagados, massacrados dentro desse contexto. Então, eu acho impossível que você possa trabalhar, que você não tenha uma voz política. Eu não sou uma pessoa ativista, mas eu tenho plena consciência do que me toca, está entendendo? E estou aqui para falar e dizer, e protestar, reivindicar, né? Mobilizar, influenciar a toda a população negra. Porque ele pergunta assim... Te interrompi, desculpa. Tem um delay. Desculpa, continua, te interrompi. Não, é isso que eu falei. É isso. Que aí ele pergunta, né? Eu acho que já respondeu. Como a senhora enxerga essa questão, já que nós, enquanto atores, temos uma função social? Ele pergunta se os atores têm uma função social e se é possível fazer arte que não seja política. É a pergunta do Emanuel Thiago.
Olha, eu acho que a arte em si ela é política. A arte em si é política. Você vê um escultor, um músico, né? um ator, um maestro, tudo você vê que tem, a política está intrínseca, a política está lá dentro. E é impossível. Agora, mas, e nós, então, esse trabalho, digamos, essa ferramenta, essa política, é muito mais forte dentro de nós, em todas as expressões artísticas. Nós jamais poderíamos fazer um trabalho que não seja político. Ele fica sem consistência. Então, nós temos que dar voz ao quê? Temos que dar voz a toda essa juventude que está surgindo, em todos os coletivos, dos jovens que estão nas periferias, fazendo cinema, teatro. É um trabalho político. Um trabalho político de conscientização, não é? E de resgate. Eu vi o seu filme Dia de Jerusa. Dia de Jerusa. Sim, da minha querida Viviane Ferreira. É lindo aquele filme. E queria que você falasse um pouquinho dele, sabe? Eu não sei se... Eu coloquei o link lá para eles assistirem, mas eu posso colocar de novo. Queria que você falasse um pouquinho desse filme. Você viu o filme, viu o curta também? Vi o curta, só vi o curta. Eu não vi o curta. O curta está bem enxugadinho. O curta está lindo. Eu acho o curta perfeito, redondinho, enxugado, né? E o longa, a Vivi desenvolveu mais toda a influência do negro, desde a África, né, até São Paulo, onde os personagens estavam localizados. Né? Então, e a partir daí, ela mostrou, fez o público ver que a influência no Bexiga é negra e não italiana, como se supõe. Como a Liberdade. A Liberdade era negra, por esse nome. Ali no Largo da Liberdade era um pelourinho. A Liberdade depois passou a ser, como sempre, o negro. Eu não sei por que acontece isso, né? Eu sei sim, porque a impossibilidade, né? As conquistas são muito difíceis. Né? Então, a Liberdade passou a ser japonesa, asiática, e o Bexiga passou a ser italiano. Mas não, o Bexiga era todo negro. Tanto que nós temos, até hoje, as raízes da escola de samba do Vai-Vai. Vai-Vai está lá, resistindo, né? E resgatando o local. A história do Bexiga é negra. Se fundiu depois negro com italiano, né? Mas a história do Bexiga é negra. E a Vivi fez um trabalho, desenvolveu o tema do filme com um resgate histórico muito bonito, muito bem feito, né? E foi muito prazeroso fazer. Eu tenho tido muita sorte em cinema, né? E nos curtas que eu faço, porque eu, ultimamente, né, de uns 5, 6 anos para mais para cá, desde Filhas do Vento e tudo, e mesmo desde Orfeu, digamos assim, porque eu estou tendo a possibilidade, né, de fazer trabalhos que têm a nossa vivência, que têm o nosso olhar, que somos nós. Porque um povo, somente determinado povo pode falar de si mesmo. Ninguém poderá falar por nós, a não ser nós mesmos. Então, eu estou tendo essa possibilidade, estou tendo essa sorte. Eu digo que os deuses da arte cênica me abraçaram, e isso é muito bom. Eu agradeço, sou muito agradecida, realmente. E nós somos agradecidos também.
de trabalhar, de estar dentro de trabalhos feitos com muito cuidado, com muito carinho, trabalhos de escritores, de textos de escritores negros, com diretores negros, com produção negra. O trabalho da Viviane, porque o curta é O Dia de Jerusa, o longa é Um Dia com Jerusa. Então, e nesse um dia é passado para uma jovem, né, toda essa chegada do negro em São Paulo e no Bexiga, né, com todas as lembranças, as memórias da ocasião, e valorizando realmente, dando um outro tom, né, uma outra tonalidade, dando cor ao Bexiga. E isso é muito bom. Agora, o importante é que esse trabalho foi feito com uma equipe só de mulheres negras. E isso foi o que nos entusiasmou demais. Direção, produção, texto, lógico, era da Vivi também. Tudo. Aliás, só tive, acho que 4 homens brancos e negros. Mas todo o resto é a equipe inteira de mulheres negras. Os homens estavam, uns 2 na produção e 2 no som, na parte elétrica ou no som, uma coisa assim. Mas tudo, diretor de cena, câmera, tudo, só mulheres negras. Isso foi realmente, veio atender o nosso ideal de ver a inclusão da mulher negra dentro da cinematografia brasileira. A Isabela quer fazer uma pergunta. Faz, Isabela. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, tudo bem? Desculpa, eu não vou conseguir ligar minha câmera porque tá muito ruim a internet, tá? Mas... A minha também caiu agora. Está ótimo, pode falar. Tá, ó, primeiro é um prazer falar com você, uma honra. E eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas, tá? A primeira é que eu estava lendo sobre... Desculpa, eu tô rouca. Eu estava lendo sobre a sua trajetória profissional, e eu li que você fez uma novela na década de 80, chamada Marina, em que você fazia uma personagem que era uma professora de história, a Leila. De história, Isso, e que em determinado momento você recebeu um texto para fazer uma cena em que você daria uma aula sobre Zumbi dos Palmares, e que você sugeriu modificações nesse texto para que a história dele pudesse ser contada com verdade, né? De uma forma verdadeira. Eu queria saber como é que foi essa situação na época. Eu recebi o texto e fiquei pasma, porque era um texto que abordava uma página da história do Brasil, ainda com uma visão que não era nossa, uma visão histórica errada, favorecendo ao colonizador, né? Então, o que acontece? Eu cheguei para a pesquisadora Ana Maria, que era pesquisadora da novela, e para o Erval, o diretor, Erval Rossano, e perguntei, e disse que me incomodaria demais dizer aquele texto, porque não era o texto realmente que iria favorecer aquela professora de história. Ele falou para eu falar com a Ana Maria, falei com a Ana Maria, ela disse para mim, você vai, então, porque naquela época eu fazia parte do IPCN, né, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o IPCN, naquela ocasião, estava no auge, assim, e eu, então, cheguei lá no IPCN com as pessoas, com o Mauri, com o Edo, e falei, olha, esse texto aqui está errado. Aí eles trabalharam em cima, nós trabalhamos em cima, e eu levei o texto lá para a direção e para a Ana Maria. Isso foi uma coisa feita em 2 dias, correndo, né? Porque a gente recebe os textos com antecedência. Aí levei a televisão para ver se seria aprovado. Eles aprovaram e eu disse o texto. Agora incrível, o texto está enorme, né? E eu decorei aquilo tudo, e quando eu terminei de dizer o texto, foi lindo, porque
todos os trabalhadores que estavam dentro do estúdio, assistente de direção, assistente de produção, todo mundo, o cenógrafo, aplaudiu. E eu fiquei emocionada, eu não esperava. E pelo menos eu tenho essa satisfação, né, em ter podido trazer a realidade de uma página da história brasileira e trazer com verdade, né? E não com uma visão distorcida. Então, o que acontece? Eu fiquei muito feliz, para mim foi maravilhoso, agora, ao mesmo tempo, fiquei triste, porque depois dessas as diversas vezes que eu falo sobre isso, as diversas vezes em que eu comento sobre essa passagem na televisão, dessa novela, é que realmente as pessoas dos movimentos negros, as pessoas ativistas, né, e simpatizantes, foram refletir, porque eu não vi um elogio do que foi dito naquele dia, naquela cena. Não teve um reconhecimento, né? Então, é uma coisa que me deixa um pouco triste, né? Porque me deixou triste na época, né? Mas depois a gente vai ver que eles nem viram, eles não perceberam, né? São coisas que acontecem, né? Mas eles ficam muito, né, naquela ocasião, naquele tempo, não sei se agora também, ficam muito preocupados em ver os personagens negros muito bem muito bem integrados junto de uma classe social mais elevada. Aí eles sabem reivindicar muito, eles não querem mais empregada doméstica, eles não querem mais escravas, né? Se uma novela é feita com uma temática de época, você não pode ser dentro de uma liteira de prata, você não pode ser uma sinhazinha. Você tem que ser uma... Agora, uma escrava, como a Rosa, que era o segundo personagem dele, fazia a contrapartida, Isaura e Rosa. É importante, ela não está ali só levando bandeja. Ela está travando, ela está fazendo com que a novela aconteça também, porque sem Rosa não existe Isaura. Claro. É uma novela de época onde está muito marcado o bem e o mal, quer dizer, os personagens, né, têm isso muito dentro deles, né? O autor fazia essa divisão muito bem, o bem e o mal, e não eram personagens como nós somos na realidade, né? Que está tudo misturado lá dentro, né? Sim. A dualidade humana, né? Não aparecia muito, era sempre muito bom, muito mal, né? Aquela coisa. Então, foi muito interessante eu ter feito esse texto, Marina. Mas eu cobrei, logo a seguir eu cobrei sim do pessoal do movimento, né? Das pessoas realmente voltadas para os historiadores negros, para o que foi feito um trabalho que, lógico, que eu não anunciei que ia fazer isso, mas eu pensei que, ao ver na TV Globo, naquela ocasião, a abordagem de um tema histórico com uma visão verdadeira e uma visão de colonizador, eu pensei que eles fossem comentar, mas não tomaram, não falaram nada. Acho que acharam que o autor estava me dando aquilo de mão beijada, né? Eu não sei o que aconteceu. Quando eu li na matéria, eu fiquei muito impressionada quando eu li na matéria, porque eu acho essa história de uma força imensa, né? E o ator se colocar, né, propor uma mudança de texto, né, tem muita coisa ali em jogo, então acho que foi de uma força imensa, assim, essa sua atitude. Eu fiquei emocionada quando eu li a história. Eu também... Então, e Anjo Mal também aconteceu. Eu cheguei para Denise Sarraceni, uma diretora de televisão que eu gosto muito, tenho um carinho enorme pela Denise, e quando chegou o texto, meu personagem ia morrer, né?
Aí eu vi o texto, eu disse, Denise, ela não pode morrer. Essa filha tem que se redimir. Uhum. A novela terá um tom positivo se a filha aceitar essa mãe. Porque a minha filha era Luísa Brunet, na novela. E se essa filha aceitar essa mãe? E senão nós vamos repetir um filme que aconteceu em 1933, 1928, sei lá, que era Imitação da Vida, em que a mãe negra morre e a filha, aí passa o cortejo, porque a personagem da negra mãe era muito querida no local onde morava, e passa o cortejo do enterro da mãe e a filha. Entre a população que estava assistindo, as lágrimas descem dos olhos. Não, isso aí já acabou. Não podemos ser assim mais. Aí eu falei, Denise, você não acha? Eu acho que ela concordou sem dizer nada, deve ter falado com a Adelaide Amaral, com essa grande escritura, né? E o negócio modificou. A personagem da Cida não morreu. A filha aceita a mãe, ela passa a frequentar a casa da filha, tudo isso. Ai, que lindo. Muito legal. Atual, né? Não é? Não fica naquela coisa de mãe preta. Aliás, eu não gosto de mãe preta, não. Eu só gosto de mãe preta revolucionária, mãe preta que grita pela morte do filho nas comunidades. Eu não gosto de mãe preta que está dando de mamar, botar seu filhinho do lado. Nunca gostei de fazer esses personagens. Quando eu fiz algum, assim, eu me incomodo muito. Não gosto. Só uma coisinha. Olha só, tem muitas perguntas aqui. Você tem hora? Assim, você tem hora? Você avisa quando você cansar, tá? Para mim. Fala, Maria, chega, tá? Que eu vou ter mais um monte de perguntas aqui para você, tá? Não, tá eu dar um horário para o teu trabalho, Maria Augusta, eu não posso. Maria Assunção, eu não posso. Então, não. Você que vai limitar. Tá. Mas sabe por quê? Que as pessoas querem ouvir você falar. As pessoas estão aqui falando um monte de coisa, querem ouvir você falar. Porque é muito importante você estar falando, sabe? Você está dando uma aula para a gente aqui primorosa. Então, eu vou fazer as perguntas. Se você cansar, fala, Maria, pode falar, porque tem muita pergunta, tá? Eu não quero cansar você, tá? Tá bom? Tá bom? Tá bom. Porque tá muito bom. Tá bom. Então, tá muito bom. A Isabela quer fazer outra pergunta, Isabela? Qual é, Isabela? Isabela, qual é a outra pergunta? Está funcionando ainda? Vocês estão me ouvindo? Vai, continua. Estamos ouvindo. Ah, foi. Ah, tá. E caiu. Tá, outra pergunta, se tem, assim, algum... Escreve, Isabela. Está picotando, hein? Caiu. Está picotando. Escreve aqui, Isabela, que eu leio para você, tá? Eu vou ler aqui uma outra pergunta. Aqui todo mundo está falando que ama, aqui está falando que ama. Oi? Isabela escreve que está picotando. Falaram aqui, a Flávia, que a Rosa, ela amava a Rosa. Quem não amava a Rosa? Todo mundo aqui que viu essa novela é apaixonado pela Rosa, né? Impressionante. Era uma vilã que todo mundo amava, né? A Rosa conquistava tudo que ela queria, contanto que não fosse para o tronco. Ela nunca foi para o tronco. E o que incomodava a Rosa era apenas a Isaura. Essa diferença de tratamento entre Isaura e as outras escravas. Então, a Rosa se indagava. Por que ela tem um tratamento melhor que o nosso? Por que ela é melhor? Por que ela tem preferência? A dona da fazenda é madrinha dela. Por que ela tem essa preferência que nós não temos? Mesmo a santa, que era representada por uma atriz, aliás, que mora em Portugal há muito tempo já, ela era bem tratada, mas não era a mesma coisa. Era lá no lugar dela, mas ela tinha um tratamento melhorzinho, não era um tratamento especial como o da Isaura. E tanto que a Rosa nunca implicou com ninguém, com nenhuma outra escrava, a não ser com a Isaura. Ela
não tinha noção do que estava acontecendo. Então, o que acontece? Eu, quando estive em Cuba, eu fiz um trabalho, estávamos fazendo um debate lá no teatro. Então, eu disse que se a Rosa tivesse sido uma mulher da atualidade, ela não empregaria as armas que ela utilizou, de conquista, de sensualidade, de sexualidade, entende? Para conseguir. Ela seria uma mulher ativista. Ela teria conhecimento realmente, coisa que ela não pôde perceber na época. Ela só sabia que aquela mulher incomodava ela. Mas ela seria uma mulher que saberia se colocar. Ela não utilizaria aquelas armas de maldade, de rasgar roupa, de querer conquistar o dono da fazenda, de dormir com todos os homens que chegavam lá, com capataz, com visitante, porque era assim que ela conquistava, que ela tinha a oportunidade de não ir para o trono. E o pavor dela é do trono. Ela nunca foi. E quando chegou o momento do veneno, que ela leva o veneno para Isaura, que ela olha que os copos, a bandeja foi rodada e que o veneno veio para ela, o que ela pensou? O meu subtexto. Vou tomar, porque se eu não tomar, eles vão me botar no tronco, vou me açoitar, eu vou passar vergonha de estar num tronco, eu vou morrer. Ela toma, ela prefere morrer a passar a humilhação do tronco. Forte. Então, o que acontece? Aí eu disse lá em Cuba, essa mulher não usaria aquelas armas, ela teria a oportunidade de usar outras armas, não as que ela usou. As armas de defesa dela foram armas que atualmente não teriam grande expressão. Vou ler uma pergunta aqui, ela é grande, mas está lutando, ser uma ativista, está lutando dentro das políticas afirmativas e está de uma outra forma, na sua vida. Bela leitura da Rosa, hein? Todo mundo aqui da banca vai rever a cena. Tinha que defender, né? Claro, claro. Aí, o que a Isabela queria saber é se tem uma outra personagem que você acha, que você gostou de fazer, entendeu? Tanto quanto a Rosa, uma outra personagem que você fala, essa personagem também foi boa. Olha, não, a Rosa, eu digo sempre que a Rosa é meu cartão de visitas. Quando as pessoas falam em trabalho que eu tenha feito, que eu fiz, elas mencionam logo, assim, de entrada, o personagem da Rosa. Mas eu, na maioria, todos os trabalhos que eu fiz me trouxeram muito prazer. Eu me apaixonei por quase todos eles, né? Não vou dizer os que eu não gostei, e não vou mencioná-los. E todos os outros trabalhos, tirando esses não mencionáveis, né? Eu me dei realmente de corpo e alma, eu mergulhei, né, em cada personagem e os vivi intensamente. Esteja certo. Essa pergunta é grande, mas eu vou ler devagar para. Olha só. Você falou do professor Antônio Carnevale, do professor da nossa faculdade, tá? Você falou Sim. Da sua formação na prática, na urgência do desejo de abrir possibilidades para atores negros, na importância do trabalho do corpo nesta lida. Você fez o clássico, desejava a literatura, a filosofia. Ele diz, penso em seu trabalho em Orfeu, no espanto e que deve ter sido o espanto que deve ter sido ver aquela deusa com aquela força desmensurada, aquele vigor, liberdade e coragem no jogo com os outros atores e no uso do corpo. Isso aliado a uma inteligência cênica rara. Os franceses devem ter enlouquecido, ele diz. Pergunta. Você acha, a pergunta é, você acha que existe algo
que seja um jeito de interpretar brasileiro? Você se reconheceria nisso? E que atores você citaria nesse sentido? Olha, foi claro? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não digo que seja um jeito só brasileiro. É um jeito afro-brasileiro, né? É um jeito do negro brasileiro de interpretar, né? E eu junto a esse jeito a maioria dos atores e atrizes negras que você vê que realmente eles têm uma expressão, um tom um pouco acima. Quem me chamou a atenção disso foi um diretor branco que disse que ele nos fazia interpretar um tom mais abaixo. Porque diz que na televisão a nossa figura ressalta e com o tom que nós interpretávamos, ele extrapolava, ele saía do nível dos outros atores. E talvez tenha um tom mais forte, mais denso, mais tenso, né? Acredito que mais tenso. Então, e esse trabalho eu comecei a fazer através dos anos, né, em que através da minha trajetória, para poder ficar num nível. Mas isso é muito comum. Se você for ver até um filme americano, um filme onde tenha um ator negro, você repara que o tom é um degrau acima, 1 ou 2. Isso tem que ser trabalhado. E é um tom que nós temos que vai um pouco acima. Na maioria das vezes. Também, como existem atores brancos, tem atores negros que não têm tom nenhum, né? Era maldade. Mas isso acontece de uma forma muito séria. Você que é uma diretora, professora de teatro, junto com seus alunos, quando você for ensaiar texto, quando você repara o que estou dizendo. É um tom acima. Deve ser uma característica racial, não sei o que é isso, né? Mas é um tom acima. A partir do momento que ela não esteja inibida, não esteja insegura, que isso também acontece muito com os atores, com as atrizes negras, né? No início eles ficam muito inseguros, às vezes, e isso no meu tempo. Atualmente, eu acho que isso não acontece tanto. Mas é um tom acima. Você já percebeu isso, Maria? Entendi. Hein, Maria Assunção? Entendi. Eu pergunto ao Antônio... É um gestual mais forte. É um gestual mais largo. Você repara que é uma característica. Foi um diretor branco que me chamou a atenção. Leia, vocês representam um tom acima. A voz é acima. O gestual é mais largo, é mais amplo. Então, vocês têm que, para nivelar, vai ficar tudo mais fácil a gente chegar do que nós éramos menos, né? Em quantidade, né? Então, nós tínhamos que ajustar, e não eles se ajustarem. Não inverso. Eu estou sempre mais... Não, é só... Ele está falando que acontece ainda. Esse professor que perguntou, o Antônio Carnevale. Peraí, eu não ouvi. Repete que está falhando o seu microfone. Pode falar. Ele diz, o Antônio Carnevale que fez a pergunta, ele falou que isso acontece ainda, e ele pensa em como adaptar as histórias a isso e não ao contrário, entendeu? Trazer, em vez dos atores negros abaixarem, os brancos subirem. Entendeu o que ele está falando? Olha, isso vai ser muito difícil. Eu acho que nós temos que conquistar os nossos espaços, né? Nós só conseguiremos isso se
eu digo sempre, é conquistarmos os espaços. Nós temos que colocar dentro dessas empresas, quer de teatro, quer de televisão, autores, diretores, produtores, câmeras, todo mundo, que os negros ocupem esses espaços. Porque só assim nós teremos a nossa linguagem, a nossa visão, a nossa vivência, a nossa realidade. Só assim seremos nós. O indiano dirige o japonês dirige seus trabalhos, os africanos estão fazendo filmes belíssimos, os diretores maravilhosos, em Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, nem precisa mencionar. E nós aqui ficamos nessa dependência de... Então, graças a Deus, as universidades agora, depois das cotas, estão com uma infinidade de alunos negros, né? Que tem toda uma orientação de professores que estão vendo a atualidade, não estão com um olhar voltado para o passado, o senhor está entendendo? Então, e esses espaços estão começando a serem ocupados. Só assim nós podemos dar visibilidade à nossa realidade, senão não é possível. Só assim nós teremos voz. Só assim nós seremos nós. Né? E não importa, e poderemos ir ocupando esses espaços, então talvez essa nivelação aconteça, esse nivelamento, né? Nivelação. Esse nivelamento aconteça. Esse nivelamento aconteça, porque nós temos que conquistar a credibilidade da gente. A partir do momento que vamos respeitar, nós tivermos credibilidade, vão passar a nos respeitar. Isso que você falou, eu estou aqui pensando agora, tá? Se tem essa coisa igual, assim, né? Mesmo nos atores negros, brancos, aí a troca vai poder acontecer, né? A troca de verdade, né? Porque não acontece. Sim. Aí acontece. De verdade, uma troca sincera, né? De verdade. Bonito e não vai acontecer de você estar falando um texto numa novela, está falando um momento importante do personagem, e a câmera sai do teu rosto, vai para a câmera da mocinha e está parada te olhando. Você ouve a sua voz, aí depois é que volta para você, que tem toda a sua expressão, todo um trabalho que você fez em casa, que você ali mesmo ensaiou, na hora de gravar, existe favorecimento. Isso quem dizia muito era a Ruth de Souza. Tem uma coisa aqui, um comentário, tem tantos comentários aqui, eu vou ver aqui que estão falando bravo. Bravo. Vocês podiam aplaudir aqui e abrir os microfones. Verdade, um beijo para todos vocês. Eles estão escrevendo aqui, bravo, né? Olha aqui, um aluno falou assim, esse que caiu, né? Isso que a dona Léa relatou da voz, eu comecei a perceber um pouco, depois que as aulas da Cláudia Melli me aconteceram. É para ler isso? No corpo, Maria, eu escrevi errado. Era assim, isso que a dona Léa está falando da voz de um tom acima, né? Eu comecei a perceber também um pouco no nosso corpo. Quando eu fiz as aulas da Cláudia Melli, né, aqui na Faculdade de Cisgrã Rio, e quando eu entrei na dança afro, sabe, quando a gente ia fazer algumas improvisações, tinha muito movimento de ombro, de quadril, que eu trazia logo de cara, e que quando eu fazia dança afro, eu percebi que estava ligado à nossa ancestralidade, que era algo que eu nem sabia que estava dentro de mim, sabe? E só a partir do momento que a gente vai fazer esse registro, a gente pensar nesse corpo, então é disso que deriva. Meu amor, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não estou querendo puxar a brasa para a nossa sardinha, não é isso não, mas é uma realidade. O negro tem uma expressão corporal muito intensa, muito forte. Mas é muito forte, é uma coisa da raça, intrínseca. É racial. Eu não sei por quê.
né? Então, se você junta essa força corporal, uma força de interpretação, é incrível. Então, se você pensar, mas tem, eu andar, o jeito de. Tem, é muito forte. É lógico que tem muita gente que é inexpressiva. É lógico, estou falando na sua maioria, uma característica racial. Todas as raças têm características muito fortes, cada uma. E o negro traz essa do corpo, do gestual. Como a gente tem um apagamento muito grande, né? Existem outras características que nós não temos, que dificilmente temos, mas dificilmente se apresentam. Ou que estão lá dentro ainda, afogadinhas, não sei. Mas o que acontece é que essa é uma verdade, é uma realidade. Então, o tom do negro é mais forte, é mais alto. Você vê, olha, eu quando estive lá, meu filho mora em Los Angeles, meu filho mais velho. Aí, uma ocasião, eu fui para Cuba e depois a minha nora foi me apanhar lá no México, de Cuba eu fui para o México, para depois ir para Los Angeles. Então, eu lá em Los Angeles, meu filho... e aí, ele morava na Wilshire. Eu, naquelas casas enormes, parecia um quarteirão, aquele negócio todo, que era a casa do sogro dele, né? Que tinha falecido. Então, ele foi ficar com a sogra, morando naquela casa. Eu, chateada, né? De, poxa vida, que coisa mais chata. Eu vou passear, vou na rua. Ele disse, onde é que você vai, mamãe? Aí eu vou passear, vou ficar olhando as casas lindas que tem por aí, vou andar a pé, vou andar... Ele disse para mim, não, não vai não. Não vai não, porque vão ver uma negra andando pela rua, parada na frente de uma casa, vão chamar a polícia, você não está no Brasil. Aí, realmente, aí eu, tá certo, eu vou levar você para passear de carro. Aí me levou para vários locais para passear, né? Para eu conhecer Beverly Hills e andar para ali tudo, andar... Que, aliás, a gente nem vê as casas lá dentro dos quintais, andar por vários locais. Aí eles agora me levou para um bairro burguês de negros, onde eles moravam, onde o sogro morrer. Aí eu disse, aqui eu moraria. Ele disse, é eterna burguesa, né, mamãe? O bairro de negros burgueses. Aí me levou para o tal bairro lá de negros. Sem ser burguês, sem nada. Eu adorei, porque já ouvi a negra sentada numa cadeira de balanço na porta, rindo às gargalhadas. Os carros negros pisam no acelerador mais forte. Então, isso veio realmente comprovar essa... Eu não digo que é força, nem não sei se é magia, eu não sei o que é essa essência mais forte, assim, que o negro tem, de precisar, no andar. O andar é diferente. O andar é diferente. O andar da negra é diferente. O andar do negro é diferente. Você pode botar as 3 pessoas ali andando. Até em concurso de Miss Brasil, você vê isso, de Miss Universo. E é diferente. É uma coisa corporal que eu não sei o que é. Mas acontece, isso sim. E nós temos isso. E durante muito tempo, isso nos foi negado. Foi tido como coisa feia, coisa ruim, né? As formas do corpo da mulher negra, do homem negro, eram tidos como coisas... A boca, hoje em dia todo mundo põe enchimento, né? Todos por muito de fazer. A boca do negro, a bunda da negra, né? Do homem negro, da mulher negra. Agora, todo esse lado que nos foi negado, que era tido como ruim, como feio, principalmente o nosso cabelo, está em evidência, está acontecendo. Estão voltando a olhar. Por quê? Porque nós estamos fazendo essas conquistas. Nada nos é dado de graça. É tudo conquistado por nós, pelas políticas afirmativas, pelas pessoas do movimento, pelos atores tão sofridos dentro daquela Vênus platinada. Você está entendendo? Por tudo isso, são conquistas.
pelos historiadores, as sociólogas negras, por tudo isso. São conquistas nossas que estão trazendo esse reconhecimento agora. Mas antes, era tudo negado, era tudo muito feio. Eu fazia Enê, parecia uma holandesa, porque eu tinha um cabelo muito grande. Aí eu fazia Enê, aquele rabo de cavalo enorme, de Enê, e tudo. Mas não tinha, eu achava feio, a gente não usava esse cabelo. Esse cabelo é feio. Deus me livre. Então, de repente, há 40, 50 anos, 40 anos, 45 anos, eu uso meu cabelo. Normal. Quando eu quero, eu faço uma mudancinha assim de vez em quando, mas é rápido. Inclusive, tá um luxo esse cabelo seu, tá? Tá um babado. Seu cabelo tá um luxo. Seu cabelo tá um luxo! Tá lindo. Obrigada, vovô. É o nosso cabelo. Então, aí o que acontece? Acontece que essas resistências, né, nossas, que geraram conquistas, estão tendo um reflexo atualmente, produzindo resultados, né? E isso é muito prazeroso, é muito gostoso ver tudo isso, ver essas meninas todas, né? Eu fico triste assim, às vezes uma menina diz para mim assim: ah, que coisa, a senhora usa o cabelo também, né, étnico? Eu digo, meu bem, eu uso isso há 45 anos. Não é da agora. Entendeu? Eu usei tranças há muitos anos atrás. Eu fiz uma novela moreninha, que eu fui para o salão, pedi a Dai, faleceu, pedi a Dai para fazer trancinhas em mim, nagô, mas começando como se fosse uma espiral, do centro e indo abrindo, assim, espiral, né? E coloquei ervas de Santa Maria, porque naquela época, a novela era uma novela de época, ninguém ia botar contas coloridas no cabelo, ninguém ia botar tranças dessa altura enorme, jamais. Então, o cabelinho em espiral, em nagô, né? E as ervinhas de Santa Maria vinham penduradas assim na Santa, do lado, sem brinco, mas com aquelas coisinhas de erva de Santa Maria. Botei um lenço, outra vez com o Herbal Rossini, e fui para gravar. Chegou a hora de gravar, eu tirei o lenço já vestido e fui para o set. O Herbal olhou para minha cara: que isso? Eu disse: é o penteado da época. Aí disse: ai, Leia, que isso? Aí eu tive sorte que as meninas, né, da época eram meninas, né? As atrizes, Nívia Maria, né? A Monique Lafon, né? E várias outras atrizes eram bem jovens e diziam: não, está lindo, está maravilhoso. Que coisa. As mulheres brancas me incentivaram, me defenderam, né? É isso mesmo, vê só, vamos ver as figuras de Debré, Rugendas, vamos ver isso. Aí ele concordou. E é linda, se você tiver a oportunidade de ver guardado, não sei se tem YouTube, eu não sei, a moreninha, aquele cabelo, quando ela virava de costas assim, vinha aquele espiral, desde o centro da cabeça vinha aquele espiral assim, com ervas de Santa Maria, porque é o que elas tinham à mão. Não vi nenhum floreado de nenhuma escrava com os penteados, a não ser poucas escravas, né? É mesmo? Mas foi muito bonito, foi lindo. É uma realidade nossa sem uma ostentação que não existia. Né? E outra vez eu fui aceita, ele concordou comigo, foi muito bom.
Mas, assim, a gente tem que fazer valer a nossa história, a gente tem que fazer valer o que nos diz respeito e fazer valer com dignidade, né? É isso que eu acho importante. Nós temos 2 perguntas. Gerson, faz a sua pergunta. Gerson. Peraí. Primeiro eu queria mandar um beijo. Oi, Gerson, tudo bem? Oi, tudo bem? Agradecer a sua trajetória, agradecer porque foram caminhos abertos aí para que a gente conseguisse entrar nesse meio, ter essa representatividade, esse exemplo, tanto de competência, quanto de coragem, quanto de entrega nessa profissão. Então, muito obrigado. E aí, quando a senhora falou sobre os atores negros terem sempre um tom acima, aí eu fiquei assim pensando, porque a gente hoje, antigamente a gente encontrava muito negro na televisão no papel de escravo, então tinha aquele núcleo ali de escravos, pessoas negras que faziam o seu tom mais acima. E aí eles eram subalternos, então tinha que baixar um pouco o tom, porque o senhorzinho dava chicotada. E aí hoje a gente vai encontrar esses negros na televisão no núcleo também, que é a favela, a bandidagem, etc. e tal. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa percepção, porque a gente poderia, como ator, interpretar médico, empresário, engenheiro, advogado, juiz, policial, delegado, etc. Mas a gente não encontra isso hoje na televisão brasileira. Então, olha, isso aconteceu de forma muito esporádica. Teve negras juízes, né? Negras e negros que foram juízes, que foram médicos, que foram professores. Eu mesmo, no meu caso, era professora de história. Que é bem esporádico, tiveram um personagem que tem uma certa qualificação social, digamos assim, né? Sim. Mas o certo, o que acontece é que essas empresas de televisão, de teatro, elas reproduzem uma reprodução do que eles pensam que o negro ainda é atualmente. Sim. Eles já estão com o pensamento voltado, estão com o pensamento no passado, entendeu? Então, isso aí é uma reprodução, né? Uma visão errônea, uma visão ultrapassada, fica nos colocando sempre, fazendo personagens estereotipados, que são estereótipos da nossa realidade. São estereótipos, esse negócio de negro bonzinho, negro bonitinho, isso tudo é estereótipo. Nós temos que viver, fazer personagens da nossa. É por isso que eu estou dizendo que eu agradeço muitas cotas, que os meninos estão tudo na faculdade, daí vai sair diretor, ator, produtor, tem uma gama de cargos dentro da arte cênica que necessitam ser ocupados. Sim. Autores nós temos muito, mas eles não utilizam os nossos autores. Nós somos personagens dentro das histórias deles. É verdade. E não dentro das nossas histórias, dos nossos autores. O que a gente espera? Não acontece. Uhum. Não é igualitário o tratamento. Não é um tratamento igual, porque não são autores e diretores e cortadores e produtores que estão interessados em nós. Sim. Verdade? Verdade. E é tão absurdo Eu isso. estou aqui cheia de esperança que vocês, jovens aí, nas suas garantias, todas as faculdades, universidades, nos coletivos, venham assim com toda a força e vão ocupar os espaços aí para valer as nossas possibilidades e qualidades. A gente vai tentando aí. Qualquer área. Nós falando de arte cênica, então, dentro das artes cênicas, principalmente, porque nós temos um compromisso de trazer ao público
uma mensagem, uma verdade, uma mensagem política de igualdade e de justiça. Não é verdade? Verdade. Então. Total. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Obrigada, Gerson. Andréia, pode aparecer aí, Andréia. Andréia. Fala, Andréia. Andréia estava doida para perguntar. Aparece aí, Andréia. Andréia! Andréia! Olá, gente, saudade Olha de todo aí, mundo. Andréia. Oi, Andréia, tudo bem? Olá, boa noite. Um prazer imenso. Boa noite, Andréia. E, enfim, eu pegando carona na pergunta do que o Gerson estava falando, no que a senhora estava falando, daqui para frente, o que o movimento, os nossos colegas, o que a gente pode fazer para que essa realidade tão separatista, sem noção, né, possa mudar? O que a gente pode fazer e o que o movimento dos artistas negros tem feito para a gente vislumbrar um futuro mais igualitário, né? Como a senhora mesmo falou. Primeiramente, é votar certo, não votar errado. Exatamente. Antes de mais nada, nós temos, como cidadãos brasileiros, votar certo. Segundo, continuarmos caminhando como nós estamos, visando, como eu disse ainda há pouco, né, como nós estamos com vocês, ingressando nas faculdades, só o conhecimento, não é mesmo? Só o estudo, só isso poderá nos trazer benefício. Sem estudo, sem conhecimento, nós não chegaremos a lugar algum. Então, com esse estudo e conhecimento, nós iremos, como cidadão brasileiro, não só como negros, mas como cidadão brasileiro que nós somos, votar certo, para que sejamos vistos e considerados de uma forma digna, e que não tenhamos mais nenhum negro inimigo e que sirva a um poder que não nos satisfaz. Como o senhor Sérgio Camargo. Entendeu? Como os outros negros por aí também. Então, é isso. É continuar como nós estamos, porque são conquistas. Nós temos que ter conquistas, realizações. E votarmos certo, porque nós fazemos parte da política desse país. Nós somos cidadãos brasileiros. Então, eu acho que é isso. Axé. Axé. Obrigada, Andréia. O Rafael quer fazer uma pergunta. Rafael, pergunta. Fala, Rafael. Vai, Rafael. Rafael. Eu estou entrando. Dona Leia, boa noite. Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido, eu vou explicar o porquê. Primeiro, eu queria lhe comunicar algo que talvez a senhora já saiba, que é muito prazeroso estar aqui, porque a senhora, mesmo à distância, passa um carinho, uma ternura, que dá vontade de a gente estar pertinho, ouvindo as suas histórias, ouvindo toda a sua trajetória. Então, muito obrigado por dividir o seu tempo aqui com a gente. Travou ou não? Eu tô sendo... Não, tá bom. Aí, no início da conversa, a senhora disse que gostaria de ser escritora, mas por conta do encontro com a Ruth, acabou indo para o caminho de atriz, né? E largou isso um pouquinho e agora está voltando a escrever. Aí o meu pedido é que a senhora escreva ou retome esse desejo, contando, porque a sua história, né, é também eu não sei falar de mim. Rafael, eu não vou falar da minha história. Eu não gosto de falar muito de mim. Sempre que eu falo de mim, eu falo rapidamente. Eu quero trazer à tona, dar mais visibilidade aos autores negros,
Então, eu fiz algumas adaptações cinematográficas de autores negros para que vocês que estão aí, os jovens que estão aqui, sendo os homens, daqui a pouco ocupando esses espaços todos, que esse é o nosso desejo maior, está entendendo? Usem esse material, não só meu, como de outros negros também, negras, e tragam a público a nossa realidade, a nossa visão, a literatura dos nossos negros. Isso que é importante. Porque com eles eu estou junto, eu estou lá dentro também. Estou junto. Eu não sei falar de mim. Inclusive, homenagem, eu fico muito sem graça quando tem um negócio de homenagem. Eu fico sem saber direito, que eu fico assim, meu Deus do céu, homenagem porque eu fiz uma profissão que eu gosto de fazer. Né? Eu também tomo parte, sou integrante de uma profissão que me agrada muito. Então, eu tinha que exercê-la da melhor forma possível dentro das minhas possibilidades. Não é prêmio nenhum. Não é prêmio nenhum. Né? Então, mas como eu sou uma atriz negra, eu faço as minhas ressalvas, eu sei das dificuldades, eu sei como foi difícil essa trajetória e compreendo perfeitamente a homenagem, eu entendo, mas eu fico assim sem graça, porque eu desenvolvo esse subtexto na minha cabeça. Mas por quê? Se eu trabalhei numa coisa que eu gosto, eu tinha que fazer da melhor forma possível dentro das minhas possibilidades, é lógico. Né? Então, mas fazer... Muita gente quer escrever. Tenho várias pessoas que querem fazer minha biografia, o Júlio Cláudio, que fez aquele livro maravilhoso da Ruth de Souza, ele está há 2 anos escolhendo material, fotografias, está quer fazer também um livro. Carmen Luz quer fazer alguma coisa. A Cida Moreno quer fazer também alguma coisa. Muita gente mais querem escrever. Eu digo, tá bem. E fico contente, né? Porque, afinal de contas, é um reconhecimento. Né? É um reconhecimento de toda a luta, de toda a labuta, de tudo que eu passei na minha vida. Mas é um reconhecimento que vai favorecer também, porque o importante não sou eu, é o que essa mensagem pode trazer para o povo negro, entendeu? O importante é isso, é que minha biografia vai ser importante para eles, tem referência, isso é que é importante. Eu não quero ser celebridade. Eu sou uma atriz, eu não sou uma celebridade. Eu não quero um livro para me enaltecer, que venha me enaltecer. Eu quero um livro que venha favorecer. É isso que nós temos que ter dentro da nossa cabeça enquanto negros. Nós temos que favorecer. É um momento de favorecimento, de estar junto, de soma. Entendeu? É isso. Tá, eu entendo perfeitamente o que a senhora disse, eu fiz essa provocação, porque eu gosto muito de ler biografias. Então, uma coisa é eu ter acesso à história do teatro de forma acadêmica, e a outra é quando eu pego aquelas entrevistas do Serviço Nacional de Teatro para ler, as entrevistas com Simon Cury. Centro Nacional de Teatro é uma beleza. Né? Que é justamente a pessoa que passou por aquilo dando o ponto de vista dela. E engrandece mais quando eu estou lendo, quando eu recapitulo a história pela pessoa que passou, falo, poxa, também tem esse ponto. Que às vezes uma proposta acadêmica tem um pouco de verniz, não se fala alguma coisa, e a pessoa que viveu está espontaneamente contando tudo. Então, a gente fica sabendo de forma mais viva. Por isso, essa provocação que eu fiz à senhora que escrevesse a sua história, porque, de certa forma, é a história do nosso teatro também, entendeu? Mas entendo perfeitamente. Adorei, Rafael. Muito bom. Tá? Foi um prazer. Nós vamos, essa entrevista, depois nós vamos redigir, né? E aí a gente vai mostrar para você, a gente vai redigir isso para ficar. Esse nosso papo aqui, né? Foi tão rico, né? Eu queria saber, então, se alguém tem mais alguma pergunta, né? E para fazer para ela. Eu tenho uma pergunta, Sim, assim. Porque as minhas cachorras estão trancadas no meu quarto, estou arranhando a porta. Então, ela é tão grande. Para finalizar, então, vamos fechar, né? E a gente vai redigir essas coisas. Não, tudo bem. Tem as perguntas, ainda dá para as perguntas. Ainda tem alguma pergunta?
Tem ele quer mostrar uma foto sua. Eu achei a foto, mandaram a foto de sua na moreninha, só que eu não sei mostrar aqui. Alguém sabe mostrar? Eu consigo mostrar aqui, Homero. Será que a minha internet melhorou? Você quer tentar me dar a apresentação para eu? Então, tá, eu vou dar a apresentação para ele para mostrar a foto, tá, Leia? Peraí. Eu tirei um print da foto. Vamos ver se eu consigo. Peraí. Cadê você? Tiago, vou passar para você. Peraí. Tomara que dê certo. Tomara. Vai. Aí aqui, share your screen. Ele vai tentar Vamos mostrar. lá. Janela. Isso. Ó, essa é a foto da moreninha. É o penteado? Ah, sim. Ela, olha lá. Amplia para ela. Ao redor, lá, com as sementinhas da erva, tá vendo? Sim, lindo. Lindo. E aí, quando a Andrea perguntou o que a gente pode fazer, eu não quis interromper na hora, mas além do que a senhora posicionou a respeito de votar certo, a senhora deu alguns exemplos hoje aqui de coisas que a gente pode fazer. Quando você fala que pegou um texto na novela e achou que aquele texto não estava condizente com a sua personagem, quando você fala desse penteado que você propôs, eu acho que são coisas que a gente pode fazer também, mesmo a gente ocupando um lugar que a gente não está num posto de poder, vamos dizer assim, né, num cargo elevado de poder. Justamente. Você tem que ter uma forma de como chegar e colocar, não é? Uhum. A Achei gente muito não pode legal. chegar de supetão, você não pode chegar de cima, assim, né? E fugiu. Eu vou botar outra agora. Que eu vou te contar que a gente já teve um momento. Tem que ter uma forma de chegar. Você tem que trabalhar isso dentro de você e saber chegar. Ah, que legal! Isso aí, dona Leia, é um momento que a gente teve em 2002. Eu sou de uma cidade do Espírito Santo chamada Alegre, que é uma cidade de interior, e eu cresci nessa cidade. Ah, você estava lá em Alegre? Eu estava lá, do Procópio. João Procópio? Isso. Uhum. Teve uma oficina. Olha, do Flavinho, do Flávio. Eu não estava participando da oficina. Eu estava assistindo, eu não estava participando, porque era muito caro para a gente. R$35 naquela época era muito dinheiro, e era o preço da mensalidade. Uhum. Mas eu fui assistir o alto, e eu tenho uma memória dessa peça, desse alto, eu tenho uma única memória, que é a memória de eu sentado olhando para você, e você me olhou e me deu um sorriso. Você era narradora nesse alto. E eu tenho essa imagem muito vívida de criança e olhando para você e aquele sorriso. Então, quando você fala assim que você não quer ser uma celebridade, que você é uma atriz, é isso, você é referência para a gente. Aquele sorriso foi tudo para mim. E estar aqui hoje com você está sendo incrível. Maravilha, tá vendo como é maravilhosa a vida, né? Que coisa boa. Aquele trabalho. O Procópio é muito meu amigo, o Flavinho também. E eu estou sempre com eles, falando com eles. Ficamos amigos para o resto da vida. Pois é, e eu recebi hoje uma amiga essa imagem e queria te mostrar. Aí. Obrigado. Que maravilha, adorei. Olha, adorei, porque foi uma lembrança que eu não tenho, é uma lembrança que o Procópio deve ter o recorte. Eu não tenho. Eu vou falar com o Procópio, que ele vai ficar felicíssimo quando eu disser que foi lá em Alegre. E um aluno mostrou um recorte de jornal de Alegre. Pois é, achei que você não ia lembrar. Obrigado. Lógico. Tem duas perguntas aqui. Dá tempo? Vou fazer. Ou não faço? Dá tempo. Tá. Tem uma que é boa para terminar, que é a do Daniel. Tá, Daniel? Faz a pergunta, Gilberto, depois eu faço a do Daniel, que o da Daniel é bonito para a gente fechar. Tá, Daniel? Faz, Gilberto. Tá. Oi, Léa, tudo bom? Oi, Gilberto. Eu primeiro queria dizer que, assim, você, de alguma forma, faz parte do meu imaginário. Eu tenho 50 anos e, assim, essa coisa das novelas, né? É muito interessante como isso preenche, assim, a vida inteira da gente. E eu tive um encontro há um tempo com o Eduardo Tornag e
hoje em dia ele fala poesia na praia, né? Como vocês, a profissão do ator, né? Fica presente sempre no nosso imaginário. E o mais curioso é que a gente estava estudando um pouquinho da sua vida e eu descobri porque assim, você nasceu em 33, não foi isso? Você nasceu em 33, não é isso? Nasci em 33, eu estou com 88 anos. Pois é. Mas a cabeça, acho que é de 60. Não, cabeça de 30. Cabeça de 30, de 25. Retardada. E aí eu descobri que a minha mãe nasceu em 34. E ela estudou na Amaro Cavalcante. Gente, né? Será que... Aí eu fui perguntar a ela falou, sim, eu estudei, parece que o básico com a Léa Garcia. Sim. Sim. O nome dela era... Eu fui até o clássico. Eu não sei se ela seguiu o clássico. Não, ela foi pela contabilidade, que era o técnico na época. Mas o básico vocês acho que fizeram juntos. Ela lembra de você. Inclusive é algo meio polêmico, porque ela diz que você... primeiro eu quero dizer que ela fala que você era assim de uma elegância a toda a prova, que você chegava lá com um uniforme impecável, né? E ela diz que você... minha mãe, minha avó, né? Ficavam conversando durante a aula de francês. Pois é, que eu adoro francês, né? Pois é, mas aí que tá. Aí eu não sei se é uma memória meio distorcida da minha mãe, porque já faz algum tempo, porque ela fala que você dizia para ela, isso o quê? Com 12, 13, que você ia ser atriz. Eu acho isso muito doido. Não. Você disse que... Não, que eu ia ser escritora. Pois é. Aí você fala, mas ela disse que você falava para ela alguma coisa assim, eu vou ser... Então você dizia para ela que ia ser escritora. Porque ela tem uma memória que você chegava para ela, não, eu vou ser não sei o que lá. Ela falava, não, Lê, olha a professora de francês falando para a gente. Não, eu queria ser escritora, meu sonho era ser escritora. Eu fui até o clássico querendo ser escritora, eu quero ser escritora, né? Meu sonho era ser escritora. E depois que deu toda aquela virada com... Como é o nome da tua mãe? É Fanny. Ela... Fanny, de olho verde, morena, judia, meio árabe. Eu assim, sei quem é a Fanny. Com o nariz... Você é filho da Fanny? Sou filho da Fanny, sou ator. Eu me lembro. Eu me lembro de várias amigas. Olha, essa época é marcante, né? Não, e ela acompanhou a sua carreira. Você tem idade, hein, Gilberto? Você tem idade quase do meu filho caçula. Meu filho caçula, ele tem 56 anos. Sim. Eu sou mais velho, porque ela também demorou para... Minha mãe teve filho com 40 e tantos, né? Então, enfim. Aí eu descobri isso hoje, eu falei, meu Deus, mas assim, aí eu falei, mãe, aparece aqui. Ela, não, só manda um beijo para ela, diz que eu acompanhei a carreira dela, mas eu não quero aparecer. Eu queria vê-la. Que pena. Diz ela que eu mando um grande abraço para ela, que fiquei agora muito sensibilizada. Outro fator que me sensibilizou, viu? As fotografias e você ser filho de uma colega minha de colégio, lá do Amaro Cavalcante, no tempo em que o Amaro Cavalcante era o Amaro Cavalcante. Minha mãe fala que era um colejão, assim. Agora não está mais. Ele era maravilhoso. Um colégio. Ali no Largo do Machado, né? Oficina da Fonseca. Então, nos colégios de referência, Instituto de Educação, Oficina da Fonseca, Amaro Cavalcante, eram colégios, né? Agora, a minha pergunta é em relação a Cannes, porque, assim, primeiro filme que você faz, né? Primeiro filme, e, de repente, o filme ganha melhor filme em Cannes, né? Oscar de melhor estrangeiro, e você fica em segundo lugar ali, numa palma, na frente da Ana Manhã. Como isso bateu para você? Uma menina de 25 anos... Bateu muito mal dentro de mim, porque a Ana Magnani era a minha atriz predileta. Naquela época eu tinha uma paixão, como admiro demais, né? Da Ana Magnani, né? E eu achei injusto,
porque ganhou Simone de Beauvoir em Almas em Leilão, eu em segundo lugar e a Ana Magnani. Eu disse, a Ana Magnani em terceiro lugar? Não é possível. E eu tinha também eu não olhava com bons olhos o personagem que eu fiz, porque era um personagem cômico, eu era metida a trágica, né? Gente, mas era um personagem fabuloso. Então, eu digo, mas a Ana Magnani, terceiro lugar, não, que vergonha. Aí, quando o Henrique Pongetti faz uma página na revista Manchete, uma página inteira, só falando do meu personagem e do meu segundo lugar, eu fiquei... Tem uma 15 energia. dias sem sair de casa, trancada, porque eu fiquei com vergonha. Porque o seu personagem, a sua atuação, ela transmite uma energia, né? Uma presença ali, uma vida que dá completamente maluca, aquela mulher é doida. Mas fantástico, né? Porque sai um pouco, tem a coisa do romance, ela ajuda ali o casal, mas ela também é da pá virada. Pois ela dá um tom de leveza também, né? Exatamente. E tem uma coisa que na estreia... Ai, acho que travou. Ali no cinema Lido, que era na praia... Travou? Destravou. Tá ouvindo? Tá. Então, era ali na praia de Botafogo, e na estreia do filme, aquele tapete vermelho, naquela época se usava muito isso, parecia até Gramado, né? Aquele tapete vermelho, aquela coisa, banda de fuzileiro naval, aquela coisa, todo mundo de gala. E eu sentei para assistir o filme. Quando eu comecei a ver o meu personagem, a plateia rindo, era uma imbecil, eu comecei a chorar. As lágrimas desciam pelo meu rosto, e eu chorava. Gente! Eu toda de vestido preto, as lágrimas descendo pelo meu rosto. Aí o Camille estava sentado, Camille e Lourdes, assim, e o Breno do meu lado. Aí o Camille me olhou, por que você está chorando? Eu sou cômica, sorrindo de mim. O Camille vai lavar esse rosto, vai lá no banheiro, levanta e volta correndo, nós vamos já lá para a plateia. Tinha que ser boba. Eu estava chorando. Quer dizer, uma menina, né? Você era 25 anos. Era novíssima. Meu filho tinha o quê? Tinha 7 anos, 8, 7, 6, 7 anos. Eu tinha o quê? 23 anos, 24, por aí. 23, 24, 25 anos. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu chorava, mas aí fui lá, lavei o rosto, passei um pozinho e fui mais um olho inchado de chorar. Mas a gente quando nova faz muita bobeira, né? Mas isso, de alguma forma, isso também, depois de pesado isso te incentivou a ir em frente? Você pensou, bom, teatro está bem aqui, agora o cinema também, isso fez você também... Porque eu tinha feito antes a peça do Vinícius, né? A transposição que ele fez, né, de Orfeu grego para as favelas, que a gente falava, né, para as favelas cariocas. Então, e eu fazia a Mira, que nada tem a ver com a Mira do Camille. A minha Mira, ela tinha que ser também elegante. Eu me lembro que a nossa roupa, quem fez a nossa roupa foi a Lila Moraes, que era casada na época com o Vinícius, e a Lila fez tudo baseado nas roupas gregas, figurino grego, né? Com adaptação também, né? Meio grego e meio carioca, né? E quando eu entrei em cena, estava lotado no Municipal, isso no teatro, a minha roupa era em torno vinho, né? Vinho, que eu entrei em cena. Isso foi falado nos jornais, está registrado mais da época. O Café Filho, que era presidente na época, se levantou lá da... Que maravilha. Que maravilha. Camarote presidencial. Que maravilha. Aí todo mundo ficou lendo o jornal, olha o que está escrito aqui. Na hora que você entrou, mas foi engraçado. Mas, então, a Mira, ela estava bem mais próximo dos personagens gregos, né? Da tragédia grega, né? E já do Camus, ela está bem mais... A Mira bem mais a mulher da comunidade, mais
Sambista. A Mira que eu fiz era mais trágica, né? Ela era mais trágica, era mais. Por isso que eu chorei quando fui fazer a Serafina. Eu ainda estava com a Mira na cabeça. Muito fantástico isso. Obrigado, Leia. Gente. Obrigada, Gilberto. Não esqueça de dar um abraço para a Vanita. Vou falar com ela. Ela já passei aqui, ela está aqui do lado, ela já falou com a Leia. Pode deixar, vou abraçar sim. Obrigado, Leia. Um prazer, Gilberto. Um prazer muito grande. Obrigada. Leia, tem uma pergunta que a gente podia finalizar com ela, né? E eu queria agradecer, antes de finalizar com essa pergunta, para você responder, que a gente ficou muito emocionado aqui, de verdade, sabe? Eu fiquei toda enrolada, porque eu fiquei tão feliz de você estar aqui, que eu não consigo, me enrolei aqui toda, entendeu? Mas é de alegria. E todo mundo aqui está muito feliz. Foi muito bom, foi espontâneo, não foi nada formal, foi excelente. Não, está todo mundo muito agradecido e apaixonado por você. Eu também. Tá? Eu queria agradecer a todo mundo que... E aí você vai voltar, quando a gente voltar presencial, aí você vai vir visitar a gente, tá? A gente vai buscar você em casa. Eu prefiro presencial. Prefiro presencial. Eu não gosto... Assim, quando eu aperto o link, entro, tudo bem. Eu detesto as lives, que eu tenho que ficar procurando um monte de coisa. Eu fico nervosa, eu fico aflita, porque eu prefiro presencial, eu prefiro o palco, eu prefiro outra... Eu não tenho dom da oratória, então... Poxa, se tivesse... Mas aí eu não falo, não tenho nenhum compromisso, entendeu? E vai fluindo, tá entendendo? Já está combinado. Mas vamos combinar. Começou, está todo mundo vacinado, a gente vai fazer isso e a gente vai buscar você na sua casa e a gente vai fazer tudo, tá? Para encerrar, né? Para você, todo mundo sair essa noite feliz. Queria agradecer a todo mundo que ajudou aqui a gente, né? Os coordenadores, a Sônia, o Rodrigo, que está passando no Facebook agora, o Cícero, o Vacari, a Sônia. Muito obrigada pela Sandra. Todos o meu carinho, tá? E a pergunta é a seguinte, né? Ele tinha falado do Daniel, ele escreveu, não sei se ele quer, mas é a pergunta que ele queria falar dessa que você chorou, né? Lá em Cannes. E aí ele tem a pergunta, que eu vou complementar a pergunta. Ele faz assim, que conselho você dá para os jovens atores que estão começando e ainda se sentem seguros, tá? Então, eu queria que você respondesse isso e dá o que você falaria para o pessoal que está aqui? Você viu que aqui na faculdade nós temos alunos dos 20 aos 50. É uma faculdade que tem alunos de todas as idades, né? Mas são todos jovens, né? Que todos são jovens como você, porque a sua memória... Eu sou jovem. Eu sou jovem. A sua memória, eu estou assim... apaixonada também por isso. Então, assim, eu queria que você falasse sobre isso. O que você diria para a gente, entendeu? Para nós todos aqui. E como pra primeiro todos, da insegurança... Os professores para continuarem nesse trabalho, tá? De conhecimento, de incentivo, né? De dar conhecimento, de dar incentivo, de motivar os jovens na carreira que eles estão abraçando. E para os alunos, eu digo persistência, não desanimar, acreditar em si, acreditar neles mesmos, terem convicção de que eles são capazes de seguir e de fazer, de realizar. Então, eu acho que a persistência, o altruísmo é muito importante também, porque a gente vai passar por muitas coisas, muitas mazelas vão passar. E, então, a persistência e a confiança nas suas possibilidades, a confiança nas suas qualidades é muito importante. Esse é o meu conselho. É seguir em frente, é querer conquistar os espaços, querer ocupar os espaços, não perder esta vontade que o jovem tem, não deixar isso esmorecer. Nunca. Seguir em frente.
Putz, eu vou abrir aqui, a gente podia abrir aqui para dar um aplauso para ela, né? A gente podia abrir os microfones. E ano que vem a gente vai se ver, vamos comemorar esses 70 anos de teatro juntos, hein? Eu quero comemorar esses 70 anos com você. Vamos chamar o Haroldo Costa e fazer uma coisa linda, como deu a ideia aqui o Carnevale. A gente vai fazer uma coisa muito linda, tá? Maravilha, quero sim. Um abraço enorme para todos vocês. Tá, muito obrigada. Estamos aqui somando. Muito obrigada. Obrigada, querida. Tudo de bom.